Paz do Senhor, meus irmãos, sou o pastor Ivaldo, pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus em Joinville. Igreja esta presidida pelo pastor Sérgio Melfior, tal como a nossa escola bíblica dominical, coordenada pelo pastor Eliseu Melfior. Uma alegria podermos estar aqui para mais uma pré-aula. Desta feita, a lição de número 12, 22 de setembro de 2024. Estamos aí na penúltima lição, já nos aproximando para o encerramento de mais um trimestre. Trimestre este que o Senhor tem nos abençoado grandemente com a sua poderosa palavra. Muito bem, hoje nós estaremos estudando sobre o banquete de Ester, denúncia e livramento. Desde a sexta lição que nós estamos estudando sobre o livro de Ester. Logicamente que hoje nós não vamos repetir todo o fato histórico, mas iremos tratar de um recorte de toda essa história, a fim de que desse recorte dessa história nós possamos trazer uma contextualização e dentro dessa contextualização acredito que Deus tem uma palavra toda especial para a nossa orientação cristã. O texto áureo diz: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclina. Provérbios, capítulo de número 21, versículo de número 1. O que é que Salomão está dizendo? O que é que o proverbista está dizendo? Que quem direciona o rei, quem direciona as emoções do rei é Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Verdade prática, devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Romanos capítulo de número 13, versículo de número 1, diz que todas as autoridades elas são constituídas por Deus. E as autoridades elas existem para que sejam instrumentos nas mãos de Deus para um propósito, para reger município, reger estado, reger um país, enfim, as autoridades são instrumentos nas mãos de Deus para o seu propósito. Nesta lição nós temos também 3 objetivos: descrever o banquete preparado por Ester e a denúncia proferida por ela, remontar o contexto que desdobre a fúria do rei contra a injustiça e refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Então, estes são os 3 objetivos específicos que o professor precisará alcançar na sua aula. Também, o professor ele tem que trazer uma motivação para que os alunos estejam na escola bíblica dominical estudando as lições. E para esta lição, a motivação que o comentarista nos traz é que a injustiça é um vício da alma, isto é, contrário à virtude, que faz com que o ser humano seja prejudicado. A lição de hoje nos estimula a declarar uma guerra contra qualquer prática de injustiça. Então, o professor ele vai justamente fazer uma abordagem trazendo uma clareza para os seus alunos sobre que o cristão ele precisa estar do lado da justiça e não da injustiça. Hoje nós vivemos em um mundo onde os valores estão invertidos, mas é o mundo. E a Bíblia diz que o mundo passa com as suas concupiscências, mas nós somos servos de Deus e precisamos estar do lado da justiça. O nosso Deus, ele ama a justiça. A introdução da nossa lição fala: na lição anterior vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário de Susã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Ester. Como eu falei, nós vamos tratar nesta lição de um recorte.
E se você pegar o livro de Esther, esse recorte vai se tratar do capítulo 3 até o capítulo de número 7. Então é bom que você, professor, estude bem do capítulo 3 até o capítulo de número 7 de Esther, para que você entenda os pormenores de como se deu todo esse processo até que Esther convidasse o rei e esse segundo personagem aqui, que é o Amã, do qual nós estaremos tratando nesta lição. Bom, a nossa lição, ela tem 3 pontos, e cada ponto desses subdividido em 3 subpontos. Mas antes de nós falarmos especificamente dos 3 pontos, nós queremos também trazer aqui a palavra-chave, ou as palavras-chave da nossa lição, que é denúncia e livramento. Em torno dessas 2 palavras, do sentido dessas 2 palavras, né, porque Esther vai denunciar o rei todo o propósito de Amã contra o seu povo, e também dentro desse contexto nós vamos perceber Deus ali conduzindo toda uma situação para que essa proposta de Amã para matar todos os judeus, ela se desfizesse. E aqueles que viviam de uma forma humilhado e sob a sombra da morte, agora poderem estar livres e protegidos pelo próprio Deus, de acordo ali com um decreto que, a partir do capítulo de número 8 de Esther, a gente vai perceber o rei ali deliberando um novo decreto agora com condições favoráveis para os judeus. Então é bom que você estude, não apenas do capítulo 3 ao capítulo 7, mas leia novamente todo o livro de Esther, para que você fique muito bem inteirado de toda essa história. Muito bem, o ponto de número 1 fala sobre o banquete e a denúncia. A instabilidade de Amã. Amã era um agagita, ou seja, era a sua naturalidade. Ele era um descendente de Agag. E quem era Agag? Agag era o rei dos Amalequitas. Inclusive, Agag foi morto por Samuel. Um povo que, no decorrer da história de Israel, foi uma escória, foi uma perturbação, foi um povo que tentou de todas as formas atrapalhar a caminhada de Israel, tanto no deserto como em outros momentos. E nos dias justamente de Samuel, o rei dos Amalequitas, Agag, ele vai ser destruído, ele vai ser morto. Então, Amã, ele era um descendente dessa família. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa, determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã. Amã estava certamente muito perturbado. E a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. E de fato foi. Por quê? Qual era o desejo de Amã? Era que o povo judeu fosse destruído. E também Mardoqueu. Por quê? Porque Mardoqueu ele ficava ali na porta, né, do palácio, e quando Amã passava por ali, todos se curvavam, reverenciando, e Mardoqueu não fazia essa cerimônia de reverência. Talvez porque Mardoqueu soubesse das origens, da naturalidade de Amã, e não se prostrava. E com isso, Amã acabou tendo um grande desafeto, deixou com que o seu coração fosse tomado pela soberba, pelo orgulho, né, e pelo ódio.
Isso é muito ruim, meus irmãos. Inclusive, é bom que nós tenhamos em mente que nós precisamos amar o nosso próximo. Esse é o maior de todos os mandamentos que Jesus deixou para nós, que nós amemos-nos uns aos outros. Isso é importante. Não deixar jamais com que o pensamento da soberba venha tomar conta da nossa mente ao ponto de nós querermos nos sobrepor ao nosso próximo. E agora, dentro desse contexto aqui, Amã que sai para o palácio para pedir o enforcamento de Mardoqueu, quando justamente ele vai se deparar com uma situação diferenciada, porque naquela mesma noite o rei ficou sabendo dos atos de Mardoqueu em favor do rei e ele justamente fez uma pergunta: o que se poderia fazer em favor daquele que protegeu a vida do rei? E o Amã, justamente achando que era ele, porque tinha recebido poderes, autoridade do rei, diz a Bíblia que ele era superior aos príncipes dos seus dias. Então ele achava que a palavra que o rei estava se referindo era para ele mesmo, para Amã, quando o rei se referia agora a Mardoqueu. E aí ele justamente colocou ali a proposta de que aquela pessoa deveria ser conduzida por alguém de confiança do rei, sobre o cavalo do rei, as vestimentas do rei, a coroa do rei. E foi uma surpresa para Amã quando ele ouviu o nome Mardoqueu. E então o rei mandou que se executasse aquela ideia. E, logicamente, Amã, que estava numa posição agora elevada, ele foi o condutor do cavalo de Mardoqueu, levando ele pelas ruas de Suzã. É assim que Deus faz. A Bíblia diz, meus senhores, meus irmãos, meus amigos, que Deus, ele aborrece, ele fica irado com aquele que deixa com que a soberba tome conta do seu coração. Ele humilha, ele abate, mas ele dá graça aos humildes, ele eleva os humildes. O banquete do vinho. O banquete para o qual Esté convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. Então, nesse interim, para que Esté pudesse declarar toda a situação para o rei, sobre que o seu povo agora estava debaixo de uma ameaça de extermínio, ela convida o rei a participar de um banquete. E esse banquete ele vai se dividir em dois momentos. No primeiro momento, que o rei Assuero e Amã se fazem presente, ela não declara. E aí ela vai fazer um segundo convite. E é justamente sobre o intervalo do primeiro e o segundo convite desses banquetes é que justamente acontece o fato de Amã estar conduzindo ali Mardoqueu. E, logicamente, quando Amã chega na sua casa e declara tudo o que aconteceu ali em favor de Mardoqueu, a própria esposa dele já fala para ele. Isso está escrito no capítulo de número 6 e versículo 13, que eu faço questão de ler aqui para nós. E contou Amã a Zeres era a esposa de Amã, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Olha só, já estava sendo aqui, meus irmãos, visibilizado a situação de Amã pela própria mulher, né? Já estava aqui sendo proferida uma condição, né, que poderia acontecer com Amã. Por quê? Porque estava se tratando aqui de um judeu,
de um servo de Deus, de alguém que tinha a marca de Cristo. Então, uma vez que ele estivesse relutando contra um judeu, um servo de Deus, ele poderia muito bem não conseguir alcançar o seu propósito. A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado. A palavra nazireado ou nazireu significa consagrado. Era aquela pessoa que nascia para um propósito específico. Samuel foi nazireu, Sansão foi nazireu e muitos outros. Então, eles deveriam estar se abstendo do vinho por conta da embriaguez. Você pode estar vendo isso lá em Números, capítulo de número 6, do versículo 2 ao versículo de número 4. Além disso, o texto verotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. Então, nos dias de Jeremias, conforme aqui o capítulo de número 35, versículos 6 a 19, a gente vai estudar um pouco sobre este povo, esse grupo de pessoas chamados de recabitas, né, que eles não bebiam vinho, eles se abstinham do vinho, não se apropriavam dessa bebida, apesar de que nesses dias aqui, nesses tempos aqui, o vinho era uma bebida especial, como hoje a Coca-Cola, né, que não pode faltar nos nossos aniversários, nas nossas festas, nas nossas comemorações, também o vinho era de tal importância. No Novo Testamento, o ensino não se embriagar com vinho, mas encher-se do Espírito. Devemos fugir de toda a aparência do mal e abster-se totalmente de tudo o que provém ou do que pode tirar a nossa santidade. E é verdade, o vinho, nós estamos falando aqui do vinho, né, em que pode embriagar uma pessoa, né? Então, uma vez que o vinho ele atinge o subcórtex, uma parte do nosso cérebro, e adormece, o ser humano ele passa a perder determinados sentidos, né? E passa a não ter muita noção do que se está fazendo. Então, está num estado desse, a pessoa ela pode agir de forma demasiadamente errada. Por isso que a Bíblia ela manda nós nos abstermos, inclusive o Novo Testamento, capítulo 5, versículo 18, ele deixa aqui essa lição para nós nos abstermos do vinho, daquele que pode alcoolizar um ser humano. E aí nós vamos aqui à pergunta do rei, justamente no momento em que eles chegam para atender o pedido de Esther para participar ali desse banquete. E o rei pergunta: qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O livro de Esther deixa muito bem claro que o rei Assuero, ele amou Esther de tal forma, porque além de ser uma mulher bonita à vista, como diz a Bíblia, ela era uma mulher educada, muito diferente da Vasti, né? Porque lá no início você vai ver que ele convida a Vasti para estar participando do seu banquete e ela desobedece. Mas agora ele está diante de uma outra situação, de Esther, que teve uma boa criação, uma boa formação, que inclusive, isso é bom, está sendo ressaltado na nossa lição sobre os pais promoverem boa educação aos seus filhos, né? Conversar, instruir pela palavra de Deus, tentar implantar neles padrões, condutas, moralidades extraída da palavra de Deus, a fim de que os nossos filhos
eles possam crescer com esse comportamento aceitável, como era o de Esté. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme na sua declaração. Esté se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. Isso está em Esté, capítulo de número 7, versículo 3 a 6. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria sem perder a compostura. Eu penso que no primeiro momento em que Esté faz o convite para o rei e para Amã, talvez ela estivesse demasiadamente afligida por toda a situação. Os seus compatriotas estavam morrendo, né? A sua vida estava correndo risco. Imagina só o estado emocional dela. Mas como uma mulher sábia, ela esperou o momento certo para falar. Até porque até aqui, nesse momento, a Esté ainda não havia declarado a sua nacionalidade ao rei. O rei talvez não soubesse, ou fazia que não soubesse, que não sabia da nacionalidade da sua esposa, da rainha. Por isso, dessa inquietação. O que é que ela quer me falar? Qual é a petição dela? E aí ela vai justamente dividir esse momento em duas partes, porque no primeiro momento ela não declara, e ela novamente convida o rei e Amã para um segundo banquete, onde ela vai estar declarando toda aquela situação e que lhe ameaçava. Vamos ao ponto de número 2, a fúria do rei contra a injustiça. O primeiro fala sobre a revelação do plano. Esté detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e de seu povo, os judeus, porque estamos vendidos, eu e o meu povo, mas para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Olha só, agora, nesse segundo momento, a Estela vai declarar toda a situação que está ocorrendo. Como eu falei agora há pouco, os judeus já estavam debaixo de um decreto para serem exterminados. E esse decreto ele vem justamente da mente de Amã, né, por conta da situação de Mardoqueu, que não lhe reverenciava, não se curvava. Veja bem que o ódio, né, a ira tomou conta do coração desse homem, né, e porque agora tinha poderes nas suas mãos, porque agora tinha autoridade nas suas mãos, ele achava que podia fazer tudo. Mas agora a Esté estava declarando ao rei toda aquela situação. Esté fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esté disse que não incomodaria o rei. Não se tratava. Nós precisamos entender que o povo judeu, tal como Mardoqueu, Esté, eles foram para Suzã levados como exilados, né, para servirem agora a Pérsia. Né? E se eles fossem, como ela disse aqui, se elas fossem trocados, se fossem vendidos, isso aí não seria incomum para os dias, para a situação que estavam vivendo. Mas a situação agora era que seriam mortos, seriam exterminados. Por isso, a atitude de Esté em chamar o rei para declarar toda aquela situação. Olha só, meus irmãos, meus amigos, a nossa situação como cristãos não é muito diferente. Nós somos odiados. Muita gente que não gosta de crente, não gosta do cristão, não gosta do evangélico e deixa com que essa ira ela venha transbordar de tal forma
que falam mal, criticam, zombam, falando-se do início da nossa igreja, Assembleia de Deus, quantos cultos tiveram que ser parados, né, interrompidos por conta de apedrejamentos, quantos crentes foram levados para a delegacia, enfim, tudo por conta de alguém que não gosta do cristão, não gosta do crente, porque está inteiramente mergulhado em tradicionalismos, em teorias vãs. Mas nós devemos entender uma coisa, que nós temos um Deus que cuida de nós e que nos ama e que vai sempre nos proteger. Apesar de toda essa fúria contra a igreja do Senhor Jesus, mas Jesus disse lá no capítulo de número 16, versículo 16, 17 e 18 de Mateus, que ele edificaria a sua igreja, mas as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E aí vem a pergunta do rei: quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então a surpresa deveu-se ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Ester era judia. E você pode ver isso lá em Ester, capítulo de número 2, versículo de número 10. Assuero amava Ester. Amã foi longe demais. Nas famílias ou em qualquer grupo social, a convivência legítima deve ser respeitada. Isso aqui é um fato, né? Isso aqui é um fato. Quando agora o rei Assuero soube da nacionalidade, né, da sua esposa e que ela e o seu povo estavam correndo risco de vida, né? Então, o que é que acontece? Acontece que ele também, né, sente, né, a dor de toda essa situação e agora ele vai providenciar, ele vai tomar uma decisão para proteger a sua família. A terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Então, nesse momento que ele está sabendo de toda essa situação, ele vai se apartar, né, e vai até agora o jardim do palácio para refletir. E aí, quando ele volta de lá, ele já vem com uma decisão tomada, né? O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei. E é a interpretação que o rei Assuero vai ter daquele momento. Por quê? Porque quando a Ester ela declara, né, toda aquela situação e que aquela situação estava sendo provocada pelaquela pessoa que estava lá diante deles, que era Amã, aí agora também Amã ele entra em um estado de nervosismo, né, e ele se curva diante da rainha, inclusive se aproximando demasiadamente do assento onde a rainha Ester estava sentada no seu divã ali, na sua poltrona. E quando o rei vem de lá e vê, né, toda aquela situação, ele entende aquela situação, aquela tomada de atitude de Amã como um certo desrespeito. E aqui eu quero falar também sobre a questão da proteção, né, que os maridos precisam dar às suas esposas. Proteger. A mulher, ela nasceu para ser protegida pelo homem de qualquer situação. Você, esposo, proteja a sua esposa, cuide da sua esposa, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente, psicologicamente. As mulheres, elas são mais sensitivas, elas são mais vulneráveis às questões emocionais. Então, nós, maridos, nós precisamos também proteger as nossas mulheres, inclusive daqueles momentos em que pode acontecer um certo desajuste. Não profira palavras, né, palavras
que venham ferir, machucar a sua esposa. Não, ela faz parte de você. Veja bem que o Assuero aqui estava protegendo a sua esposa, a rainha Ester. Muito bem, o rei voltou do jardim, viu Amã prostrado sobre o divã da rainha e fez uma péssima interpretação da cena. E Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Foi o que ele pensou. E quando ele faz essa interpretação, automaticamente os servos que já estavam lá, eles cobrem já o rosto de Amã, porque alguém que desonrava o rei, alguém que desonrava a rainha, ele não podia olhar a face do rei. Por isso que já colocaram ali um certo pano preto ali no rosto de Amã, para que ele já não pudesse mais ver a face do rei. E aí chegamos ao terceiro e último ponto, o grande livramento. A história da forca chegou ao palácio. A reação física e verbal de Assuero levou seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Por isso que cobriram o rosto dele. Já sabiam em que iria dar toda aquela situação quando foi declarado, né, a atitude de Amã contra o povo judeu e, logicamente, contra a rainha Ester. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Veja bem que no intervalo entre um e dois convites, ali aconselhado inclusive por Zeres, né, depois que Naamã leva Mardoqueu para dar uma volta no cavalo do rei e exaltar Mardoqueu diante de toda a Suzã ali, ele recebe um conselho da sua esposa para que fizesse uma forca bem grande, né, bem alta, para que Mardoqueu fosse enforcado. Mas é justamente nesse momento em que também ele recebe, né, o segundo convite, ele recebe ali a chamada do rei para que viesse rapidamente a estar no banquete de Ester, e aí quando vai receber também a sua sentença de morte, em que a própria forca que foi preparada para executar o Mardoqueu vai ser usada para executá-lo de uma forma em que todos estivessem presenciando. Olha, a lei da semeadura. Inclusive, nós estudamos na lição de número 4 desta lição sobre a lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso também colherá. Cuidado com o que você está plantando. Os ventos mudaram. Até aquele dia, a exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã, mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Em ambientes de poder, às vezes, impera um certo sistema de conveniência, muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Arbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior. Isso a gente, infelizmente, acaba observando muito no nosso sistema político partidário, né? Aquilo que é mais conveniente para a pessoa acaba se dirigindo para lá. Mas nós, cristãos, nós não podemos ser dessa forma. Nós precisamos ser verdadeiros em todos os momentos. Quando Jesus disse que a nossa palavra ela deve ser sim, sim e não, não, isso fala de uma conduta verdadeira, de uma conduta séria que nós precisamos trazer da vida de Jesus para a nossa vida. Veja bem que isso aqui é um pensamento do nosso comentarista. Talvez ali esse eunuco ele tenha participado, né, de todos aqueles momentos ali para a exaltação de Amã e concordando com ele
em até fazer o decreto contra os judeus, mas agora ele muda de lado rapidamente quando ele vê que Amã estava sendo condenado à morte. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas práticas e sermos verdadeiros, como eu falei. Nós precisamos seguir os passos do Senhor Jesus. E nós precisamos ser quem nós somos, dentro de uma simplicidade, mas nós sermos pessoas verdadeiras ao ponto de o mundo, ao olhar para nós, enxergar em Cristo na nossa conduta, no nosso caráter. Muito bem, e assim nós chegamos à conclusão desta lição. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e todos os judeus no reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda a maldade. Isso é uma verdade. Que o Senhor guarde a nossa mente, que Deus guarde o nosso coração. Como diz o Salmo de número 139, lá o último versículo, quando Davi diz: vê-se em mim, Senhor, algum caminho mau e guia-me por veredas eternas. Que nós possamos estar protegidos pelo nosso Deus. Deus abençoe.